A porteira da fazenda Boa Esperança nunca havia sido tão silenciosa quanto naquela manhã de terça-feira. O sol ainda estava baixo, meio escondido atrás da serra, jogando uma luz cor de ferrugem sobre o pasto quando Elias Campos chegou com a enxada no ombro e o balde de água na mão, como fazia há 23 anos. 23 anos de madrugada, 23 anos de cerca, 23 anos de curral, desde que seu pai, Benedito Campos, havia deixado aquela terra, ou pelo menos havia deixado Elias, acreditando que a terra o esperava. Foi quando ele viu, do lado de dentro da porteira, de braços cruzados sobre o peito, o coronel Asdrúbal Mendonça estava plantado no meio do caminho de terra como uma estaca de mourão. Ao lado dele, 2 capangas. Não eram homens armados. Eram homens grandes, de expressão fechada, posicionados ali como cerca humana. Atrás deles, a casa-sede da fazenda aparecia ao fundo, com suas janelas abertas, as cortinas balançando no vento frio da manhã. "Elias", disse o coronel, com aquela voz de quem está acostumado a não ser contestado, "você não trabalha mais aqui." Elias parou. Colocou o balde no chão. Olhou para o homem que durante mais de 2 décadas havia chamado de patrão. "O senhor pode me dizer o motivo?" Respondeu, sem tremer, sem grite, sem imprudência. "O motivo sou eu", disse o coronel. "Esta porteira não abre mais para você. Pega seu pessoal, pega o que for seu na senzala e some antes do meio-dia. Não quero ver sua sombra nessa terra." Os capangas não disseram nada, apenas olharam. Elias ficou olhando para o coronel por um longo segundo. Depois olhou para a terra, o pasto que ele mesmo havia formado, o curral que ele havia reformado com as próprias mãos após a enchente de 2 anos atrás. A cerca de arame farpado que levou 3 meses para fechar. Cada palmo daquele lugar tinha o suor dele gravado. Ele pegou o balde, virou as costas, andou de volta pela estrada de terra com o mesmo passo firme de sempre. Mas por dentro algo se partiu, não de fraqueza, de indignação. Elias morava numa casinha de adobe nos fundos da propriedade, uma construção baixa com telha velha e janela de madeira que rangia quando o vento batia. Era a mesma casa onde seu pai havia morado antes dele. Era a mesma casa onde Elias havia nascido, segundo contavam os mais velhos do lugar. Ele entrou, sentou na beira da cama, tirou o chapéu e ficou olhando para o chão de cimento liso. 23 anos. Nunca atrasou um dia de serviço. Nunca virou a garrafa. Nunca levantou a voz para o patrão. Nunca deixou a cerca aberta. Nunca perdeu um bezerro por descuido. Nunca pediu adiantamento. Trabalhou na seca, trabalhou na chuva, trabalhou no dia em que a mãe dele morreu, porque o gado não espera luto. E agora estava sendo expulso pela porteira como um estranho. Dona Nair, a vizinha de rancho, bateu na janela com os nós dos dedos. "Elias!" chamou ela com voz preocupada. "O que foi que aconteceu? Vi o coronel lá na porteira cedo." "Me mandou embora", respondeu ele sem floreio. Dona Nair abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Mas por que, pelo amor de Deus?" Não deu motivo. Ela ficou do lado de fora, sem saber o que dizer, segurando o próprio avental com as 2 mãos. A notícia ia correr o povoado antes do almoço. Disso, Elias tinha certeza. No interior, a língua do povo corre mais rápido que cavalo solto. À tarde, enquanto juntava as poucas coisas que caberiam num saco de estopa, umas roupas, o canivete do pai, uma fotografia desbotada de quando era criança, Elias encontrou, dentro de uma lata de biscoito velha que ficava embaixo da tábua do assoalho, um envelope amarelo. Ele conhecia aquele envelope. O pai havia mostrado uma vez, anos atrás, quando Elias ainda era adolescente. Havia dito com aquela voz grave de homem que carrega segredo: "Guarda isso. Um dia você vai precisar entender." Elias nunca havia aberto, não por descuido, mas porque havia uma parte dele com medo do que estava dentro. Como se abrir o envelope fosse abrir uma ferida que ele ainda não estava pronto para curar.
Agora, sentado no chão de terra batida da casa onde havia nascido, com um saco de roupas ao lado e uma ordem de despejo verbal do coronel ecoando na cabeça, Elias abriu o envelope. Dentro havia um documento dobrado em 4, com papel amarelado e tinta passada, mas letra firme e legível. Havia um selo de cartório no canto inferior direito, o cartório da vila, fundado em 1953. Elias leu devagar, linha por linha, e quando chegou ao final, ficou parado por um longo momento. O documento era uma escritura, assinada por Benedito Campos, seu pai, e registrada no cartório da vila em 14 de março de 1978. Nela constava, com todas as letras, a transferência de titularidade de 340 hectares de terra, a mesma terra conhecida como Fazenda Boa Esperança, do nome de um certo Ernesto Mendonça para o nome de Benedito Campos, como pagamento de uma dívida de trabalho e serviço prestado por mais de 15 anos. Ernesto Mendonça, pai do coronel Asdrúbal. Elias ficou olhando para o papel. Depois olhou pela janela, para o pasto lá fora, para o curral, para a cerca que ele mesmo havia consertado. Aquela terra não era do coronel. Aquela terra era dele. A notícia da expulsão de Elias chegou ao povoado de São Brás do Cerrado antes que o sol alcançasse o meio do céu. Na venda do seu Geraldo, onde os homens paravam para tomar café e comentar as coisas da vida, o assunto já estava na mesa quando o relógio marcava 10 da manhã. O coronel mandou o Elias embora. Assim, na porteira, sem explicação, disse o Zé das Bestas, peão de outra fazenda, mexendo o café com a colher devagar. Esse homem pode tudo nessa região, disse outro, sem levantar os olhos do copo. Pode tudo não. Pode muito, corrigiu seu Geraldo, enxugando o balcão. Mas não é a mesma coisa. Ninguém respondeu. Porque na prática, naquele canto do mundo, a diferença entre pode tudo e pode muito era questão de filosofia. O coronel Asdrúbal Mendonça era dono de terra, dono de gado, financiador da prefeitura nas épocas de eleição e padrinho de batismo de metade das crianças da região. Quando ele falava, o povo ouvia. Quando ele mandava, o povo obedecia. E quando ele queria se livrar de alguém, o povo esquecia. Elias não foi embora. Não imediatamente. Ele dobrou a escritura com cuidado, colocou de volta no envelope e enfiou dentro da camisa, próximo ao peito. Depois pegou o saco de roupas, o canivete e a fotografia. Deixou a casa de adobe como estava, a cama arrumada, a janela fechada, o copo de água em cima da mesa, e foi andando pela estrada de terra em direção à vila. Tinha uma pessoa que precisava encontrar antes de qualquer coisa. Seu Tobias morava na última casa, antes da entrada do cartório antigo. Uma casa de adobe pintada de branco, com manjericão na janela e um cachorro velho dormindo na soleira da porta. O escrivão aposentado estava sentado na varanda com um livro no colo, quando viu Elias se aproximando pela estrada com o saco nas costas e a expressão de quem viu coisa séria. Elias Campos, disse seu Tobias, baixando o livro devagar. Parece que você veio me trazer trabalho. Vim te trazer um papel, seu Tobias, respondeu Elias. E quero que o senhor me diga se ele vale alguma coisa. O velho escrivão ajustou os óculos, estendeu a mão. Elias tirou o envelope de dentro da camisa e entregou. Seu Tobias desdobrou com cuidado, passou os olhos pela primeira linha, parou. Passou os olhos novamente, desta vez mais devagar. Virou o papel para ver o verso. Examinou o selo. Esfregou o polegar na borda do documento como se estivesse testando a textura do papel. Ficou em silêncio por quase 2 minutos. Senta, disse finalmente, apontando a cadeira ao lado. Elias sentou. Esse documento é do arquivo do Cartório Mendes, de 1978, disse seu Tobias, sem tirar os olhos do papel. Eu trabalhei nesse cartório por 32 anos. Conheço esse selo como conheço a própria mão. Fez uma pausa. Onde você achou isso? Era do meu pai, guardado embaixo do assoalho. Seu Tobias assentiu devagar.
O Benedito era homem de poucas palavras, mas era homem de guardar coisa importante no lugar certo. Dobrou o papel novamente com o mesmo cuidado. Elias, se esse documento é autêntico, e tudo me diz que é, a Fazenda Boa Esperança está registrada no nome do seu pai desde 1978. E se ele morreu sem testamento contrário, a propriedade passou para você. Elias ficou olhando para o velho. Mas o coronel mora lá há décadas. Morar não é ter escritura, respondeu seu Tobias seco. Posse é uma coisa, propriedade registrada em cartório é outra. Devolveu o envelope. Mas antes de você sair por aí, brandindo esse papel, preciso verificar no arquivo se existe algum outro registro posterior que tenha anulado ou sobreposto esse. Pode ser que o pai do coronel tenha registrado uma venda, uma doação, alguma coisa. Preciso checar. Quanto tempo o senhor precisa? 2 dias, talvez 3. Tenho até amanhã ao meio-dia para sair da propriedade. Seu Tobias olhou para ele por cima dos óculos. Então você vai precisar de um lugar para dormir essa noite que não seja aquela casa. A notícia de que Elias havia sido visto na porta de seu Tobias chegou ao coronel Asdrubal antes do jantar. Quem levou foi o Bino, um rapaz de uns 20 e poucos anos que fazia pequenos serviços para o coronel em troca de favores. Um tipo de figura que toda fazenda grande tinha. O olho solto do patrão dentro da comunidade. Ele ficou lá mais de 1 hora, coronel, disse Bino, segurando o chapéu na frente do corpo. Levou um papel. O seu Tobias ficou lendo. O coronel estava jantando. Largou o garfo. Que papel? Não sei, senhor. Não deu para ver. O coronel ficou olhando para o prato por um momento. Depois levantou, foi até a janela, olhou para o escuro da varanda. O pai dele, Ernesto Mendonça, havia sido homem de muitas dívidas. Dívidas de dinheiro, dívidas de jogo, dívidas de trabalho. O coronel sabia disso, sabia desde moço, mas havia sempre acreditado que o pai havia resolvido tudo antes de morrer. Havia limpado o nome, havia garantido a terra para os filhos. Agora, pela primeira vez em muitos anos, uma dúvida fria começou a se instalar no peito do coronel Asdrubal. Ele chamou o capataz. Amanhã cedo, você vai até o cartório, conversa com o seu Donato, o atual escrivão. Diz que eu quero saber se tem alguém mexendo em registro antigo de propriedade. Qualquer consulta que envolva o nome Mendonça ou o nome Campos. E se tiver, me avisa antes de qualquer papel sair. Naquela noite, Elias dormiu no paiol de Dona Nair, sobre um monte de sacos de milho, enrolado num cobertor velho. Não dormiu bem. Ficou olhando para o teto de madeira escura, ouvindo o som do campo, o canto do grilo, o mugido distante de uma vaca, o vento passando entre as telhas. 23 anos de trabalho, uma escritura guardada embaixo do assoalho, e a sensação, finalmente clara como água de nascente, de que seu pai havia tentado protegê-lo de uma verdade que o mundo não estava pronto para deixar vir à tona. Elias colocou a mão no peito, sentiu o envelope dobrado debaixo da camisa. Estava pronto agora. Seu Tobias não precisou de 2 dias, precisou de uma noite. Era quase 6 da manhã quando ele bateu na porta do paiol de Dona Nair com o cabo da bengala. Elias já estava acordado. Mal havia fechado o olho. Saiu enrolando o cobertor, cabelo bagunçado, chapéu na mão. Encontrei, disse seu Tobias, sem preâmbulo. Tinha um caderno de capa dura embaixo do braço. Aquele tipo de caderno de registros antigo, com capa de papelão preto e lombada costurada. Passei a madrugada revendo os livros que trouxe para casa quando me aposentei. Tenho cópias físicas de todos os registros do cartório entre 1965 e 1991. Hábito de escrivão. A gente não confia que o original vai durar para sempre. Ele abriu o caderno sobre o tampo de madeira da mesa de Dona Nair, que havia colocado café e rapadura sem dizer uma palavra, apenas olhando tudo com olhos bem abertos. Aqui, apontou seu Tobias, com o dedo no centro de uma página de caligrafia miúda. Registro de 14 de março de 1978.
Transferência de titularidade. Ernesto Joaquim Mendonça para Benedito Cláudio Campos. 340 hectares. Matrícula 1147, circunscrição de São Brás do Cerrado. Levantou os olhos para Elias. Não existe nenhum registro posterior anulando isso. Nenhuma venda, nenhuma doação, nenhum inventário que tenha transferido a propriedade de volta para a família Mendonça. Dona Nair cobriu a boca com a mão. Elias ficou olhando para a página. Como é que o coronel ficou com a fazenda então? Seu Tobias fechou o caderno. Posse. Quando seu pai morreu, você era jovem. Não tinha advogado, não tinha assessor, não sabia o que tinha. O coronel, ou o pai dele antes de morrer, simplesmente continuou na terra como se fosse dele. E quando não existe herdeiro que vá ao cartório perguntar, o tempo passa e ninguém questiona. Fez uma pausa. Mas o papel não mentiu. O papel ficou guardado embaixo do assoalho, esperando o momento certo. O momento certo era aquele. Elias passou a manhã em silêncio, sentado na varanda de Dona Nair, olhando para o horizonte onde a terra plana do cerrado se encontrava com o céu branco de calor. Pensou no pai. Benedito era homem de poucas palavras e muita seriedade. Trabalhava com a cabeça baixa, não procurava briga, não discutia com gente de posição, mas guardava as coisas, guardava o que importava. E havia guardado aquele envelope com a clareza silenciosa de quem sabe que um dia o filho vai precisar. Porque nunca havia falado claramente. Elias passou anos fazendo essa pergunta para si mesmo, sem ter a resposta. Mas agora, com 50 e poucos anos de distância do registro de 1978, a resposta começava a fazer sentido, porque falar teria sido perigoso. Naquela época, o pai de Asdrúbal ainda era vivo, ainda era o homem mais poderoso da região. E homem como aquele não entregava terra sem armar briga. Benedito havia escolhido guardar o papel e trabalhar em silêncio. Havia apostado no tempo. E o tempo havia chegado. Foi Dona Nair quem levou a notícia ao padre Aurélio, não por malícia, por instinto. Quando a comunidade enfrentava algo que parecia maior do que ela mesma, Dona Nair procurava o padre. Era assim há 40 anos. O padre Aurélio era um homem de 60 e poucos anos, magro, de cabelo branco e óculos redondos, que celebrava missa na capela de São Brás havia mais de 2 décadas. Conhecia cada família do povoado, conhecia os segredos das confissões e os segredos das terras, porque no interior, terra é quase tão sagrada quanto fé. Ele foi pessoalmente até a casa de Dona Nair no início da tarde. Elias disse sentando na cadeira de frente, sem cerimônia. Eu ouvi o que Dona Nair me contou. E quero que você saiba que não estou aqui para me meter no que não é meu. Estou aqui porque conheço sua família há mais tempo do que você imagina. Conheci seu pai, Benedito, antes de você nascer, e sei que ele era homem de palavra. O senhor sabia da escritura? Perguntou Elias direto. O padre ficou em silêncio por um momento. Meu pai me falou, anos antes de morrer, que havia um papel guardado. Não me disse onde. Disse que, quando fosse a hora, a verdade ia aparecer sozinha. Ajustou os óculos. Parece que a hora chegou. Elias assentiu. Preciso de uma testemunha, disse. Alguém que o povo respeite, que não possa ser comprado e que esteja presente quando eu for ao cartório apresentar esse documento. O padre Aurélio olhou para ele por sobre os óculos. Você está me pedindo para ir com você ao cartório? Estou. Quando? Amanhã de manhã. Antes que o coronel consiga fechar alguma porta. O padre ficou olhando para a janela, para o fim de tarde vermelho sobre o telhado da vila. Estarei na porta do cartório às 8 da manhã, disse, levantando. Mas o coronel já havia se movido. Naquela mesma tarde, o capataz havia voltado do cartório com uma informação. O atual escrivão, seu Donato, um homem jovem, recentemente nomeado, que devia o cargo a uma indicação do vereador amigo do coronel, havia recebido uma visita incomum pela manhã. Um homem com um caderno velho e um envelope amarelo havia ficado na sala de espera por um tempo, conversando com o escrivão interino. O
O coronel mandou chamar seu Donato diretamente. Se alguém vier apresentar um registro antigo de propriedade envolvendo o nome Campos, disse o coronel, sentado na cadeira da sala grande da fazenda, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Você me avisa antes de qualquer protocolo, antes de carimbar qualquer papel, entendeu? Seu Donato engoliu em seco. Mas, coronel, se o documento for legítimo, eu sou obrigado por lei a... Você é obrigado a me avisar, interrompeu o coronel com a voz baixa, quase gentil, que era mais assustadora do que o grito. E eu resolvo o resto. Seu Donato saiu do escritório com as mãos frias. Naquela noite, ele ficou sentado na mesa da cozinha por 1 hora, olhando para o telefone, pensando no emprego, pensando na família, pensando no que era certo. Eram quase 10 da noite quando ele se levantou, pegou o casaco e saiu andando sozinho pela rua escura da vila em direção à casa de seu Tobias. Precisava contar o que havia sido pedido a ele, e precisava saber se havia uma saída que não o fizesse trair a lei para salvar o pescoço. Seu Tobias ouviu seu Donato em silêncio, sentado na cadeira da sala, com o caderno de registros fechado no colo. Quando o escrivão terminou de falar, o velho ficou olhando para o teto por um momento. Depois disse: "Você fez certo em vir aqui. Vou perder o cargo", disse seu Donato com a voz tensa. "Pode perder", concordou seu Tobias. "Mas se você fizer o que o coronel mandou, vai perder o cargo e a honra. Uma você recupera, a outra não." Elias estava sentado no canto da sala, ouvindo tudo. Quando seu Tobias terminou de falar, ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. "Quanto tempo você precisa para protocolar o documento de forma oficial, de manhã cedo, antes que qualquer interferência possa acontecer?" Seu Donato pensou. "Se eu chegar ao cartório às 7 da manhã, antes de qualquer funcionário do coronel, posso abrir o protocolo, registrar a entrada do documento e gerar o número de processo. Uma vez que existe número de processo, nenhuma autoridade local pode simplesmente sumir com o papel. Vira registro federal de cartório." "Então é isso", disse Elias. Às 7 da manhã, seu Tobias estendeu a mão para Elias. "Me dá o envelope." Elias hesitou por um segundo. Era o único documento que ele tinha, o único elo físico com o que seu pai havia deixado para ele. Mas entregou. Seu Tobias abriu, examinou o documento pela 3ª vez, depois foi até a escrivaninha, abriu uma gaveta e retirou uma folha de papel timbrado antigo. "Vou fazer uma cópia autenticada com minha própria assinatura como ex-escrivão habilitado. Isso não é o mesmo que protocolo oficial, mas serve como documento testemunhal em caso de contestação." Escreveu devagar, com letra firme, copiando cada linha da escritura original. "Se alguém sumir com o original de manhã, essa cópia fica aqui. E minha assinatura não é de homem comum. Sou escrivão com 32 anos de registro ativo. Isso tem peso. Ninguém dormiu naquela noite." De madrugada, enquanto Elias ficava na varanda de Dona Nair, ouvindo o campo escuro, o coronel Asdrúbal estava sentado na sala grande da fazenda com um copo de cachaça que não havia tocado e o telefone na mão. Havia ligado para o advogado, um homem da cidade que cuidava dos assuntos jurídicos da família Mendonça havia anos. O advogado havia ouvido tudo e ficado em silêncio por um momento desconfortável demais. "Coronel", disse finalmente, "se a escritura de 1978 for autêntica e não existir nenhum registro de cancelamento, a situação é grave." "Grave como?" "Grave como? A terra pode ter sido legalmente do Benedito Campos desde aquela data, e você e seu pai ocuparam uma propriedade de terceiro por décadas sem título válido. Meu pai pagou por essa terra." "Com que documento?" Silêncio. "Coronel, eu preciso que o senhor vá até o arquivo da família e me traga qualquer papel que mostre pagamento, transferência, doação, quitação de dívida, qualquer coisa que o senhor tenha relacionada a essa propriedade."
Porque se o Elias Campos aparecer no cartório amanhã com uma escritura de 1978 e não existir nada contraditório, eu não consigo segurar isso em nenhum tribunal do país. O coronel desligou. Ficou olhando para o copo de cachaça por um longo tempo. Depois se levantou, foi até o quarto dos fundos, o quarto que havia sido do pai, que ninguém mais usava, onde as gavetas velhas ficavam fechadas e empoeiradas, e começou a procurar. Abriu gaveta por gaveta, caixa por caixa. Encontrou cartas antigas, fotografias desbotadas, uma Bíblia com a capa partida, notas de dinheiro que já não circulavam mais. Não encontrou nenhum documento de terra, nenhuma escritura, nenhum recibo de compra, nenhum papel que dissesse que Ernesto Mendonça havia pago por aquela fazenda ou que Benedito Campos havia devolvido a posse. O coronel fechou a última gaveta com força. De manhã, o sol ainda estava cortando névoa quando Elias, seu Tobias e o padre Aurélio chegaram juntos à porta do cartório. Seu Donato já estava lá, com a chave na mão e a expressão de quem tomou uma decisão difícil e agora precisava honrá-la. Abriu a porta, entrou, ligou a luz, sentou atrás da mesa. Me dá o documento, disse para Elias. Elias colocou o envelope na mesa. Seu Donato abriu, leu com atenção, virou para o verso, examinou o selo, comparou com o livro de registros antigo que seu Tobias havia trazido. Então, com mão firme, carimbou a entrada do protocolo, preencheu o número de processo e assinou. Processo aberto, disse. A partir de agora, esse documento é registro oficial de contestação de propriedade. Nenhuma autoridade local pode arquivar ou cancelar sem decisão judicial. Padre Aurélio fez o sinal da cruz em silêncio. Seu Tobias dobrou o caderno. Elias ficou olhando para o carimbo vermelho no papel, para o número de protocolo, para aquilo que seu pai havia guardado debaixo do assoalho por décadas, finalmente se tornando real, visível, oficial. Às 9 da manhã, o capanga do coronel chegou ao cartório e bateu na porta. Seu Donato atendeu. O coronel manda perguntar se teve alguma consulta de registro essa manhã, disse o homem, com o chapéu na mão, tentando parecer casual. Seu Donato olhou para ele. Sim, houve. Processo protocolado sob número 0047-2024. Se o coronel tiver interesse, o advogado dele pode solicitar vista do processo pelos meios legais. Fez uma pausa. Pela janela do cartório, o capanga ficou olhando. Boa tarde, disse seu Donato e fechou a porta. A notícia se espalhou pelo povoado de São Brás do Cerrado como água derramada em chão seco. Na venda do seu Geraldo, o assunto mudou de tom. Já não era mais o coronel mandou o peão embora. Era o peão tem escritura da fazenda. E no interior, onde a terra é história, onde a terra é nome, onde a terra é tudo que um homem pode deixar para o filho, esse tipo de notícia não tem preço. As pessoas começaram a falar de Benedito Campos, o homem calado que havia trabalhado a vida inteira naquela terra. Começaram a lembrar de detalhes que haviam esquecido ou ignorado, que Benedito nunca havia se apresentado como empregado, mas como cuidador, que nunca havia pedido salário, mas benfeitorias, que havia construído a casa de adobe com as próprias mãos num lugar que parecia ser seu. E começaram a olhar para o coronel Asdrubal de um jeito diferente. O tipo de olhar que, no interior, vale mais do que qualquer sentença. O domingo da festa de São Brás era o dia mais importante do calendário do povoado. Havia procissão de manhã, missa solene ao meio-dia, almoço comunitário no pátio da igreja à tarde e à noite o jantar dos fazendeiros. Uma tradição de décadas em que os homens de posição da região se reuniam na mesa longa montada sob os ipês do largo para comer, beber e falar de negócios com a formalidade relaxada de quem se sente entre iguais. O coronel Asdrubal havia presidido aquele jantar por mais de 20 anos. Era sempre ele quem sentava na cabeceira.
Era sempre ele quem levantava o primeiro brinde. Elias chegou ao pátio da igreja antes da missa, de camisa limpa, calça escura e botas engraxadas. O chapéu nas mãos, segurado com firmeza. Ao lado dele, o padre Aurélio. E atrás, seu Tobias, com o caderno de registros. Quando Elias entrou no pátio, o burburinho baixou. Não parou, baixou. Que é diferente. Quando o burburinho para, é susto. Quando baixa, é atenção. As pessoas olharam, reconheceram. E sabendo o que havia acontecido naquela semana, abriram caminho. A missa aconteceu normalmente. O padre Aurélio celebrou com a serenidade de sempre, mas no final, antes da bênção, ficou em pé diante do altar e disse: esta comunidade foi construída sobre trabalho e honra, e quando uma injustiça ameaça um dos nossos, é dever de todos abrir os olhos. Não citou nomes, não precisou. Que São Brás abençoe os que trabalham a terra com as mãos e com a verdade. O coronel estava sentado no segundo banco como sempre. Não virou a cabeça, mas sua nuca ficou vermelha. No almoço comunitário, Elias sentou-se numa mesa simples com seu Tobias, Dona Nair e seu Donato. Comeu feijão com arroz e carne de porco, bebeu água, falou pouco. Mas cada pessoa que passava pela mesa parava por um momento. Alguns para apertar a mão, outros apenas para trocar um olhar que dizia tudo. O coronel passou pelo pátio uma vez, rodeado pelos seus. Olhou para a mesa de Elias por um segundo. Elias levantou os olhos e encontrou o olhar do coronel sem desviar. O coronel foi embora primeiro. À noite, no jantar dos fazendeiros sob os ipês, a mesa já estava posta quando Elias chegou acompanhado do padre Aurélio e de seu Tobias. Ele não havia sido convidado, nunca havia sido convidado. Peão não sentava nessa mesa. Mas havia algo diferente naquela noite. Havia um número de protocolo registrado em cartório. Havia um caderno de registros antigos. Havia uma escritura de 1978 com o nome do seu pai. E havia Elias Campos caminhando em direção à mesa longa como se tivesse todo o direito do mundo. Porque tinha. O coronel estava na cabeceira. Quando viu Elias se aproximar, enrijeceu. Você foi convidado? Disse com a voz controlada, mas com uma tensão embaixo que todo mundo percebeu. Não, respondeu Elias, parando a 2 passos da mesa. Mas vim trazer algo que é de interesse de todos aqui. Esse não é o lugar. É o lugar certo, disse o padre Aurélio, que havia parado ao lado de Elias. Homens de bem, que tratam de negócios de terra. Parece o lugar certo para tratar de terra. Houve um silêncio comprido. Os outros fazendeiros olhavam. Ninguém se mexeu. Elias colocou uma cópia do documento na mesa. Não o original, que estava protegido no cartório, mas a cópia autenticada por seu Tobias, com a assinatura do ex-escrivão e o número de protocolo do cartório. Escritura de 1978. Disse Elias com voz calma e clara, assinada pelo seu pai, coronel, Ernesto Mendonça, transferindo 340 hectares para Benedito Campos como pagamento de 15 anos de serviço. A Fazenda Boa Esperança. Fez uma pausa. Registrada em cartório, sem cancelamento posterior, protocolada como contestação de propriedade nesta semana. O silêncio que se fez era diferente do anterior. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma verdade grande demais cabe em palavras simples e todo mundo entende ao mesmo tempo. Um dos fazendeiros da mesa pegou a cópia, leu, passou para o seguinte. O coronel não se mexeu. Ficou olhando para Elias com uma expressão que tinha raiva, mas também tinha medo. E o medo estava ganhando, porque o coronel sabia, melhor do que ninguém, que havia procurado em todas as gavetas do pai e não havia encontrado nada. Isso é falsificação, disse por fim com a voz baixa. Seu Tobias pode contestar isso, respondeu Elias. Seu Tobias deu um passo à frente. Trabalhei naquele cartório por 32 anos, disse com a voz firme de quem não precisa levantar o tom para ser ouvido. Conheço esse registro, conheço o papel,
o selo, a caligrafia do escrivão que fez o lançamento em 1978. Posso afirmar, com minha honra de escrivão, que esse documento é autêntico. Fez uma pausa. E posso afirmar também que não existe nenhum documento posterior que cancele essa escritura. Eu revisei o arquivo completo. Um dos fazendeiros mais velhos da mesa, seu Januário, dono de terra na região há 40 anos, se levantou devagar, pegou a cópia, leu mais uma vez, olhou para o coronel. Asdrúbal, disse com voz grave. Se isso é verdade, você precisa se entender com esse homem antes de qualquer outra coisa. Não preciso de... Precisa sim, disse seu Januário com firmeza tranquila. Porque se for para o tribunal, você perde a terra e o nome. E aqui, o nome ainda vale alguma coisa. O coronel ficou olhando para a mesa, para o documento, para os homens ao redor. E pela primeira vez em muitos anos, não havia nada que o dinheiro pudesse comprar ali. Não havia autoridade para intimidar, não havia funcionário para pressionar. Havia a comunidade olhando, havia a prova no papel, havia um ex-escrivão com 32 anos de carreira e um padre com a palavra da igreja. O coronel levantou da cabeceira e saiu do jantar sem dizer mais nada. A cadeira da cabeceira ficou vazia sob os ipês. Ninguém correu atrás dele. Elias ficou olhando para a cadeira vazia por um momento. Então olhou para o padre Aurélio, que acenou com a cabeça em silêncio. Elias não sentou na cabeceira. Esse não era o ponto. O ponto não era tomar o lugar do coronel, era recuperar o que era seu. Ele dobrou a cópia do documento, colocou no bolso da camisa e saiu do jantar andando pela rua de terra, sozinho, com o som da festa ao fundo e o campo escuro à frente. Pela primeira vez em muitos anos, a noite parecia diferente. O processo no cartório levou 42 dias. Não foi rápido, não foi simples, mas foi consistente. Porque quando a prova é sólida e a testemunha é irrefutável, o caminho jurídico, ainda que demorado, vai numa única direção. O advogado do coronel entrou com contestação. Alegou prescrição, alegou posse consolidada, alegou que o documento de 1978 havia sido fruto de coerção por parte de Benedito Campos sobre Ernesto Mendonça, que à época estava doente e debilitado. A contestação durou 3 dias antes de ser desqualificada. O motivo? O documento de 1978 havia sido registrado em cartório com 2 testemunhas. Seus nomes constavam no livro de registros que seu Tobias havia guardado por décadas. Uma das testemunhas havia morrido. A outra, um homem de 81 anos chamado Seu Alcino, que morava numa casinha a 12 quilômetros da vila, foi localizado pelo padre Aurélio, que fez questão de ir pessoalmente. Seu Alcino não estava bem de saúde, mas estava bem de memória. Sentado na cadeira de balanço da varanda, olhando para o padre e para o escrivão com os olhos miúdos de velho que já viu de tudo, ele disse: "Lembro sim, fui eu e o Zé Ferreiro. Que Deus o tenha. O Ernesto Mendonça assinou aquele papel de livre vontade na frente de todo mundo. Estava doente sim, mas de corpo. A cabeça estava firme, e o Benedito esperou até ele estar em dia de lucidez para não deixar margem de dúvida. Seu Tobias anotou cada palavra. O depoimento foi formalizado, assinado e entregue ao processo. A decisão do cartório não foi uma sentença judicial. O processo de regularização fundiária ainda levaria meses para ser concluído nos trâmites oficiais. Mas o parecer técnico do cartório regional, emitido na quarta-feira da 6ª semana, foi claro. A escritura de 1978 era válida, não havia cancelamento registrado, e Elias Cláudio Campos, como herdeiro direto de Benedito Cláudio Campos, era o legítimo titular da propriedade. Seu Donato leu o parecer em voz alta para Elias, seu Tobias e o padre Aurélio, que estavam sentados na sala do cartório numa tarde de calor seco. Quando terminou, ninguém falou por um momento. Então Dona Nair, que havia entrado discretamente pela porta dos fundos porque não conseguiu ficar em casa esperando,
Começou a chorar em silêncio, colocando o avental na frente do rosto. Elias ficou olhando para a janela, para a rua de terra, para o telhado das casas baixas do povoado. E o coronel? Perguntou finalmente. O advogado dele entrou em contato ontem, disse seu Donato. Quer negociar os termos de desocupação. Está propondo pagamento pelo período de uso indevido e transferência pacífica da posse. Quanto tempo para sair? Pediu 90 dias. Elias ficou pensando. 90 dias era razoável. Havia gado, havia funcionários, havia família. Não era justo esvaziar tudo da noite para o dia, mesmo sendo terra que nunca havia sido deles. 90 dias, concordou, com o inventário dos bens feito pelo cartório. Seu Donato anotou. E a notícia da decisão correu São Brás do Cerrado de um jeito diferente da anterior. Quando a expulsão de Elias havia corrido, o povo havia comentado com aquele misto de pena e resignação típico de quem está acostumado a ver o poderoso ganhar. Desta vez, o comentário tinha outro sabor. Na venda do seu Geraldo, o silêncio de antes havia sido substituído por algo próximo de alívio. O homem trabalhou a vida inteira na terra do pai dele, disse o Zé das Bestas devagar, como quem está ainda processando. E nunca soube. O pai sabia, disse seu Geraldo. Só não tinha como falar sem colocar o pescoço em risco. Houve uma pausa. É o mundo, disse um terceiro. Era, corrigiu seu Geraldo. Era o mundo. O coronel Asdrúbal deixou o povoado de São Brás do Cerrado antes dos 90 dias. Não esperou o inventário completo. Chamou o caminhão de mudança, mandou embalar o que era da família. Os móveis da casa-sede, os pertences pessoais, algumas cabeças de gado que o advogado havia conseguido incluir no acordo, e foi embora numa manhã fria, sem cerimônia, sem despedida. Não passou pela vila. Pegou o caminho de trás, que saía diretamente na estrada de terra que levava à rodovia. Ninguém foi ver. Elias entrou na fazenda Boa Esperança pela porteira da frente, a pé, no mesmo caminho que havia andado de volta humilhado semanas antes. Dessa vez, a porteira estava aberta. Ele parou no meio da estrada de terra e ficou olhando para a casa-sede ao fundo. As janelas abertas, as cortinas paradas, o silêncio de propriedade que havia mudado de mãos. Olhou para o curral, para o pasto, para a cerca de arame farpado, que ele mesmo havia consertado há 2 anos. Colocou a mão aberta na estaca de madeira da porteira. Sentiu a madeira áspera e seca, respirou fundo. Naquela tarde, os primeiros a aparecerem foram os peões mais antigos, homens que haviam trabalhado sob o coronel por anos, mas que conheciam Elias desde sempre, que haviam visto o pai dele construir aquela cerca de adobe com as próprias mãos. Vieram sem ser chamados. Apareceram na porteira com os chapéus na mão, perguntando se havia serviço. Elias olhou para cada um deles. Tem serviço, disse. Sempre teve. O café da manhã na varanda da casa-sede da fazenda Boa Esperança tinha um sabor diferente. Não era o café em si. Era o mesmo pó escuro, a mesma chaleira velha, a mesma cuia de madeira que Elias havia carregado do paiol de Dona Nair na semana em que ficou sem teto. O que havia mudado era a varanda, era a cadeira, era a vista para o pasto da manhã, com o capim ainda molhado de orvalho e o mugido manso do gado acordando na sombra do curral. Era a sensação de que aquele lugar era seu, não por arrogância, não por conquista, por herança, por trabalho, por verdade. Elias tomava café devagar, como sempre havia feito a vida inteira, mas desta vez não havia pressa, não havia patrão para responder, não havia porteira para abrir antes do sol, não havia olhar de cima para baixo, esperando para avaliá-lo. Havia a terra, havia o dia. Havia o trabalho que ele conhecia melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Nos primeiros meses, a adaptação foi feita com cuidado. Elias não havia tido educação formal para administrar uma fazenda. Havia tido décadas de prática que valiam mais. Sabia exatamente o que precisava de reforma. Sabia onde a cerca sangrava.
Sabia qual área do pasto estava desgastada e precisava de descanso. Sabia o ciclo do gado, o ritmo da chuva, o comportamento do brejo no fundo do terreno. Chamou os 4 peões que haviam voltado: o Dito, o Firmino, o Neto e o velho Caetano, que havia trabalhado na fazenda por 31 anos e que chorou discretamente quando Elias disse que ele poderia ficar. Você tem casa aqui enquanto quiser, Caetano, disse Elias, simples, sem paternalismos. O velho assentiu 3 vezes devagar, como quem está segurando alguma coisa grande dentro do peito. Seu Tobias veio à fazenda 1 vez por mês durante o primeiro ano. Não por obrigação, por amizade. Sentava na varanda com Elias, tomava café, falava das coisas do cartório, contava histórias antigas do escrivão que havia herdado os registros de décadas e sabia que a memória de uma comunidade está escrita no papel, não na memória das pessoas. Um dia, seu Tobias chegou com um embrulho de pano cru. Isso é seu, disse entregando. Elias abriu. Era uma fotografia emoldurada, em preto e branco, com os cantos amarelados. Mostrava um homem jovem, de chapéu de palha, em pé diante de uma porteira de madeira. O homem olhava diretamente para a câmera com uma expressão séria e calma. Tinha mãos largas, postura firme. Era Benedito Campos. Elias ficou olhando para a fotografia por um longo tempo. Onde você achou? No arquivo do cartório, disse seu Tobias. Havia sido entregue junto com a documentação de 1978 como prova de identidade. Ficou lá por décadas. Fez uma pausa. Achei que tinha chegado a hora de ir para o lugar certo. Elias levantou e foi pendurar a fotografia na parede da sala, bem no centro, acima da janela que dava para o pasto. O padre Aurélio celebrou uma missa especial na capela da fazenda no final do primeiro ano. Uma tradição antiga, a bênção da colheita, que havia sido abandonada no tempo do coronel por falta de interesse. Vieram vizinhos, vieram peões de fazendas próximas, vieram mulheres com crianças, vieram os velhos da vila que queriam ver com os próprios olhos. No final da missa, o padre ficou ao lado de Elias na porta da chapelinha pequena, olhando para as pessoas que conversavam no pátio, para as crianças correndo entre as pernas dos adultos, para o sol de fim de tarde dourando a copa dos ipês. Seu pai estaria orgulhoso, disse o padre. Elias ficou em silêncio por um momento. Acho que ele sempre soube que ia chegar aqui, disse. Só não sabia quando. Por isso, guardou o papel. A paciência do justo, disse o padre, ou a sabedoria de quem não tinha força de confrontar na hora, mas tinha clareza suficiente para preparar o caminho. Respondeu Elias devagar. Não acho que meu pai era homem de paciência santa. Acho que era homem de estratégia silenciosa. Ele sabia que o mundo ia mudar antes do papel. O padre sorriu. Às vezes é a mesma coisa. O coronel Asdrubal Mendonça foi morar numa cidade de médio porte a 120 quilômetros de São Brás do Cerrado. Não havia mais fazenda, não havia mais cabeceira de jantar, não havia mais título de senhor das terras. Havia um apartamento alugado e um nome que naquele novo lugar não significava nada para ninguém. Elias não cultivou rancor, não porque era homem sem memória, mas porque entendeu com o tempo que o rancor cobrava o mesmo espaço que a dignidade queria ocupar. E Elias havia esperado a vida inteira por dignidade. Não ia desperdiçar esse espaço. Havia noites em que ele sentava na varanda depois do jantar, com o campo escuro à frente e o céu cheio de estrelas que o interior guarda com uma generosidade que a cidade perdeu faz tempo, e pensava no percurso inteiro, pensava na manhã da porteira, no envelope embaixo do assoalho, em seu Tobias virando as páginas do caderno de madrugada, em seu Donato chegando à porta de noite com a consciência pesada, no padre Aurélio ao lado dele no jantar dos fazendeiros, quieto como parede, sólido como pilar. Pensava em Benedito, no homem da fotografia, com as mãos largas e o olhar direto, e imaginava o momento em que o pai havia dobrado aquela escritura e colocado dentro do envelope,
Havia enfiado no fundo da lata de biscoito, havia recolocado a tábua no assoalho e seguido, andando pela vida, como se não tivesse feito nada demais. Um pai que não havia podido gritar, não havia podido brigar, não havia podido andar até a porteira e dizer: "Esta terra é minha", está escrito no papel, porque o mundo em que vivia não deixava o homem pobre falar mais alto que o homem rico sem pagar um preço alto demais. Então, Benedito havia feito o que poderia. Havia guardado a verdade no único lugar em que ela estaria segura, sem papel, sem cartório, na memória de um escrito velho que nunca jogou nada fora, e havia apostado no filho. Elias ficou pensando nisso e sentiu algo que não poderia nomear direito. Não era exatamente saudade, não era exatamente gratidão, era uma mistura das duas com algo mais fundo, como o reconhecimento de que o pai havia carregado um peso enorme durante uma vida inteira sem que o filho soubesse, e que esse peso agora havia sido depositado, finalmente, no lugar certo, uma terra, o nome, a paz. Na manhã do aniversário de 2 anos da decisão do cartório, Elias concordou antes do sol, como sempre havia feito. Colocou a chaleira no fogo, tirou a cuia do prego na parede, esperou a água ferver, ouvindo o campo começar a acordar. O primeiro canto de pássaro, o rangido do portão do curral, o casco do primeiro animal se confundiu na terra seca. Tomou café na varanda. O sol subiu devagar sobre a serra, tocando aquela luz cor de ferrugem que Elias conhecia desde criança. A luz mesma de todas as manhãs da vida, que havia iluminado o pasto quando era do pai, que havia iluminado o pasto quando ele pensava ser do coronel, e que agora iluminava o pasto do jeito que sempre havia iluminado, sem favoritismo, sem política, sem documento. A luz não sabia de escritura, a terra não sabia de cartório, mas Elias sabia, e isso era suficiente. Ele colocou a cuia vazia na beira da varanda, disse, colocou o chapéu, caminhou pela estrada de terra em direção ao curral. O Firmino já estava lá, abrindo o portão. O Caetano chegava atrás, com o balde. "Bom dia, Elias", disse o velho Caetano. "Bom dia, Caetano." Foram trabalhar. A fazenda estava de pé, o nome foi limpo. O filho do Benedito teve apresentações para casa.